Saudações, Dux e Duques tricolores. Aqui não fala Duque Tricolor. Para mais um Em Memória Tricolor, Momentos Históricos do Fluminense. Eu já fiz a parte 1, tá nesse mesmo dia, né? Tá às 12 horas. Então veja a parte 1 primeiro para depois ver a parte 2. Mas eu não influenciei nenhuma das duas. Mas gostaria que você visse. E antes disso, YouTube Live, toda segunda, quarta e sexta, às 6 horas da noite. E aqui na descrição você tem 2 abacinados, um falando sobre a SAF e outro falando sobre o voto online. Bom, tô com fone de ouvido porque talvez seja alguma coisa para disputar. Então, essa vai ser a parte, a parte ali que eu vou pegar alguns momentos históricos e vou comentar com vocês em cima sobre a situação, tá bom? Vamos continuar aqui falando, né? O Samuel Xavier fazendo mais pela educação do que o governo, né? Que o Samuel Xavier, com foco no acolhimento, o Samuel Xavier do Fluminense vira dono de escola. Para você ver só, ele é dono de uma escola. O John Ares ficando puto com a frase que ele iria embora para algum lugar. E o John Ares falando que vão parar de falar bobagem sobre isso, né? Que não tinha nada a ver com isso, né? Depois, um breve vídeo aqui do Fred. Centroavante. O Fred sendo expulso de campo no clássico contra o Botafogo. Ficando puto da vida, coringando. Ele esperando a situação acontecendo. Depois o árbitro acabou a partida sem os caras derem a falta. Isso foi o maior erro do árbitro, tá? Só pra gente se lembrar. Isso até hoje o botafoguense reclama. Que ele tinha dado a falta. O Botafogo precisava de um gol. O Fred tinha tomado o cartão amarelo numa reclamação. E depois, por essa falta, ele tinha tomado o segundo cartão amarelo. Uma expulsão. O Fred ficou. Eles tinham que bater a falta. O juiz não deixou e apitou o final do jogo. Tanto que ele partiram para cima do juiz, ó, tá vendo? Só para gente se lembrar aqui, ó, tá vendo? Por quê? Porque o juiz errou. Porque o juiz no Brasil é fraco. O John Kennedy, né? Se a gente tem o John Kennedy verdadeiro nos Estados Unidos, o neto de John Kennedy, né? O John Kennedy, neto do presidente John Kennedy, mandando processo pro John Kennedy, que é o John Connor Kennedy. Que ele descobriu, pô, tô vendo aqui nas redes sociais o nome do meu avô, John Kennedy. Quando eu abro, é um monte de gente do Fluminense falando do John Kennedy. Aí quando eu descubro, existe o John Kennedy do Fluminense. E claramente que o John Kennedy do Fluminense teve o nome, a situação do sobrenome, do nome e sobrenome do meu avô. Claro. Tanto que ele fala, né? Aqui é o seu xará, John Kennedy, manda esse vídeo para deixar muita sorte na final da Libertadores. Espero que você faça vários gols, que leve a vitória para casa, igualmente como o meu tio-avô e por aí vai. Ou seja, olha só como que é a situação, né? Vamos, e claro, torcendo pro Fluminense. Para tu ver só, né? Antes de falar mais sobre esse assunto, se inscreva no canal, faça o triplo, você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na questão de vídeo, todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre. O Abel Braga, falando sobre a manifestação do Ninho, né? Só pra gente comentar aqui, né? Falando sobre a manifestação dos Ninhos, né? Que causamos problemas de pouco dano. E no final da história ele fala que se foda eles. a frase que se foda eles até hoje é estampada por várias bandeiras aí do Fluminense. Aqui foi com a coisa mais insana do mundo, né? Que é justamente a confusão que teve o Martinelli e o Grealish, né? O Martinelli sobre a confusão com o Grealish, né? Não entendi o que ele falou, tudo em inglês. Eu mandei também ele para aquele lugar, é do futebol, é isso. O cara é folgado pra caramba dentro de campo, mas é do futebol, vida que segue. O cara brasileiro xingando o cara da Inglaterra
em português. E o cara da Inglaterra xingando o cara brasileiro em inglês. É, rapaz. E aí, claro, né, o, Jo- o John Ares falando sobre o Léo Pereira ter deixado ele muito puto, pedindo falando por conta do carrinho que ele deu. E aí ele ficou xingando o cara em espanhol. Aí eu comecei a xingar ele no espanhol. Já que ele não sabe falar espanhol, vou falar espanhol, vou xingar ele e vou ficar mais tranquilo. Não vai poder falar nada. Outro, né, cravando, né, os dois títulos que foi maravilhoso, que diversas vezes eu falo sobre isso, que foi Invento Laranjeiras para o lançamento da sua candidatura em relação para presidente, Mário Bittencourt crava. Vou antecipar aqui para vocês, em 2023 seremos campeões da Libertadores e bicampeões de Carioca. E cravou e aconteceu. O psicólogo e ex-jogador do Fluminense, Fernando Diniz, caindo na porrada com o Galeano no Palmeiras, ainda quando estava no Fluminense. Tava espancando ele, ó, tanto que você vê aqui o sangue, ó. Olha o sangue, ó. Na porrada. Maravilhoso. O Gemancano com a marca de cueca, que eu não vou poder mostrar aqui. Só mostrei um pouquinho. E é isso, né? Essa aqui foi somente a primeira parte, né? Tem a segunda parte inteira sobre isso tudo. Mas só pra gente lembrar, né? Sobre algumas situações que aconteceram, né? Sabe? O Fluminense faz cada coisa que é insana, né? Normalmente, o Martinelli brigando com o Grealish do nada. Tipo, quando você pensa assim, cara, um jogador do Fluminense vai brigar com um jogador do Manchester City. Quando? Não sei. Entendeu? Sobre o John Ares também ficando puto e revoltado. Ainda tem muito mais lance. Amanhã eu faço mais 2 vídeos falando sobre isso, né? Que tem a parte 2 inteira secando sobre isso tudo, né? Porque eu queria falar um pouco sobre isso. Eu comecei o primeiro vídeo falando sobre a situação antiga do Fluminense, depois a situação atual, mas eu queria lembrar justamente porque o Fluminense é glorioso. Não é glorioso apenas por conta dos títulos e das vitórias, mas sim dos acontecimentos. Do Fernando Diniz sendo jogador, caindo na porrada, colocando o cara pra sangrar dentro de campo, do Cano fazendo campanha pra cueca box, e do Samuel Xavier tendo. E aí você vê, por exemplo, no primeiro vídeo que eu fiz, o Lionel Messi estando no Fluminense. Só o Fluminense. Muito obrigado a todo que assistiu, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o trilho pra você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais, inscrição no vídeo, vídeo dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E se você pode mandar patrocínio. Saudações tricolores, até a próxima.